juntando Lucas com Atos, tá, irmãos? Porque também foi escrito pelo evangelista Lucas. Então, se nós juntarmos Lucas e Atos, ele foi o que mais contribuiu para o Novo Testamento, e a sua contribuição muito nos fortalece, porque Lucas tem a visão de Lucas, o ponto de vista que Lucas vai trazer nas Escrituras de suma importância para as nossas vidas. E ele vai contribuir aqui falando a respeito deste notável homem de Deus chamado João Batista. A pergunta que nos faz vir à mente é: por que João Batista é uma pessoa que nos inspira? Se ele é uma pessoa tão simples, uma pessoa que as suas vestes eram de peles de animais, se ele se alimentava de mel silvestre, se ele era um homem de pregador de quase um tipo só de sermão, né? Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Durante esses 13 a 14 anos que eu estou aqui, se eu pregasse apenas um sermão, talvez os irmãos já tinham, né? Talvez já ido embora. Pô, pastor, não tem outra mensagem, não. Mas João Batista, ele sempre veio com esta linha de mensagem: arrependei-vos, arrependei-vos, e apontando sempre para Jesus. E é o diferencial dos dias de hoje, porque as mensagens hoje não se apontam muito mais para Cristo, estão apontando muito mais para o homem, ou para outros personagens da Bíblia. Mas João Batista, a sua mensagem apontava muito para Jesus. Então ele é uma pessoa, aos olhos humanos, aos nossos olhos, uma pessoa comum. Não realizou nenhum milagre, não expulsou nenhum demônio, pelo menos registrado aqui na Bíblia, né? Viveu no deserto. 30 anos da sua vida foi praticamente vivida no deserto. Nós não vamos contar aqui a história dele, foi a história do milagre, o pastor Davi, acho que foi na última ceia, ele pregou um pouquinho a respeito da sua história, dos seus pais, né? Mas a sua vida, a sua conduta, a sua história, ela com certeza tem algo para nos ensinar. A sua história tem algo para contribuir para a nossa história também. O texto que nós lemos, ele vai nos revelar isso. Lucas, ele vai ser bem preciso ao comentar o cântico de Zacarias e destacar aqui as características deste menino, a vida deste menino chamado João. E a primeira coisa que eu gostaria de rapidamente contribuir com os irmãos, porque esse texto contribuiu com a minha vida, e eu tenho certeza que vai falar a vida dos irmãos aqui. Em primeiro lugar, versículo de número 80, parte A, diz o texto que o menino crescia. Você pode dizer após, junto comigo: o menino crescia. O que nós podemos aprender aqui com esse texto, evangelista Samuel, é que João, ele não nasceu pronto. Tem muita gente, irmãos, que acha que já nasceu pronto, já chegou preparado, já está pronto, já está preparado. Acha que não precisa desenvolver, crescer, estudar. Mas o texto diz que esse menino, ele crescia. Embora ele tinha um chamado especial, embora ele tinha uma vocação dada por Deus, embora ele foi cheio do Espírito Santo já no ventre da sua mãe, embora ele possua todas essas características, queridos irmãos, o texto diz que ele crescia.
vai perceber que ele está num processo de crescimento, assim como eu e você. Todos nós estamos num processo de crescimento. Crescer faz parte da nossa vida. Todos nós precisamos crescer, não somente biologicamente, mas precisamos crescer psicologicamente, precisamos crescer socialmente e precisamos crescer espiritualmente. Mas tem pessoas que só crescem, irmãos, biologicamente. O cabelo cresceu, as unhas cresceram, o pé cresceu, mas a vida continua do mesmo tamanho. O corpo cresceu, mas espiritualmente ainda continua raquítico. Parece que há um nanismo espiritual na vida desta pessoa. Só cresce numa área e não cresce na outra. E quando nós crescemos em uma área e não crescemos em uma outra, a tendência é nós ficarmos deformados. Se uma pessoa crescer e o braço dela não crescer, a cabeça crescer juntamente com o corpo, embora tenha umas cabeças que crescem um pouco mais, mas vamos deixar isso de lado, se não crescer em conformidade, dá problema, gera problema. Temos que crescer psicologicamente, sim. Temos que crescer biologicamente, sim. Temos que crescer socialmente, temos. Tem gente que vive afastado, isolado, num canto, não consegue se socializar. Quem sabe você que é uma pessoa que tem essa dificuldade de se socializar, de crescer socialmente, de crescer ao lado de outras pessoas, de crescer com outras pessoas, de fazer com que outras pessoas cresçam com você, porque você tem tanto para aprender como para ensinar. Todos nós que estamos aqui temos tanto para ensinar como para aprender também. Isso é do lado da portaria, tem em cima do altar aqui. Aqui aprende-se com os irmãos aprendem com os pastores que estão aqui. Mas nós precisamos entender que precisamos crescer uniformemente. E como você tem crescido? Paulo vai escrever aos Efésios, aos irmãos de Éfeso, ele vai dizer o seguinte: antes, Efésios capítulo 4, versículo 15, antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Temos que crescer em tudo. Não podemos crescer apenas em uma área. Não podemos crescer apenas em um setor das nossas vidas. E mais importante aqui para nós, embora tudo seja importante, o crescimento espiritual para aquele que é cristão tem que ser imprescindível. E só se cresce espiritualmente lendo a palavra, vindo para a escola bíblica dominical, participando dos cultos, orando, jejuando. Isso te traz crescimento espiritual. Precisamos aprender a crescer nisso. O texto não diz: o menino cresceu. Poderia estar assim. João Batista Lucas poderia estar dizendo assim: o menino cresceu, se robusteceu. Mas o texto, para nosso ensinamento, vai dizer o seguinte: o menino crescia. Sabe por quê? Porque tem pessoas que, quando chegam num determinado nível, acham que não precisa mais crescer. Quando chega numa determinada posição, acha que não precisa mais vir para a escola bíblica dominical. Eu vou fazer o que eu sei. Então vem para dar aula para a gente, vem. A gente quer ver o sabe tudo. Tem gente assim, que a gente está chegando numa posição tal, num nível tal, numa espiritualidade tal, que não precisa nem mais vir para a igreja, que não precisa mais estar envolvido com nada, porque já chegou num nível. Um dia desse, o irmão mandou para mim, de uma outra igreja, a unção agora do patriarca rei.
reis. Se já apóstolo já não é mais suficiente aqui na nossa era, né? Agora é patriarca, rei, coroa e tudo na cabeça. Eu fico pensando Deus no trono, olhando assim para baixo. Que ponto chegou? Patriarca, rei. Essa pessoa não sei o que está fazendo mais aqui na terra, porque tem um trono já preparado para ele lá no céu. É cada aberração que a gente vê. Mas falta de quê? No crescimento. A pessoa não cresceu. A realidade é que ele não cresceu. Ainda continua menino. Ainda continua menina. Quando você para de crescer, é sinal que você já está começando a morrer. Quando você diz, não preciso mais aprender, eu não preciso mais nada disso, é sinal que você já está morrendo, o tempo de validade já passou. Daqui a pouco, Deus por misericórdia vai te levar. Mas graças a Deus que aqui não existe servo de Deus assim. Todos nós aqui entendemos que estamos em fase de crescimento, ainda que não seja biologicamente falando, né? Porque crescer mais que isso aqui, daqui a pouco eu vou para onde? Né? Mas todos nós, né? No nosso corpo existem células que morrem e nascem, né? Desde como nós nascemos. Elas vão morrendo e vão nascendo, vão morrendo e vão nascendo. Isso vai fazendo que o corpo permaneça avançando, permaneça funcionando. Isso é muito importante. O grande problema não é só que você precisa entender que você está crescendo e que você precisa crescer. O grande problema é que você também precisa entender que às vezes, em vez de você estar crescendo, você nem parado está mais, está regredindo. Aí há um sinal de alerta. Porque você apenas não travou, né? Travou ali, por conta de alguma situação, por conta de algum problema. Você começa a regredir, porque existem pessoas que já antes acreditavam na palavra, não acreditam mais, né? Antes pregavam que nós deveríamos viver de uma forma e agora já não entende mais dessa maneira. Isso aí é um processo de retrocesso. Nós precisamos crescer. Deus está interessado que você cresça. E a palavra de Deus para nós aqui neste ponto do versículo de número 80 de Lucas capítulo 1 diz que nós precisamos continuar crescendo. Você pode dizer isso, meu irmão? Continue crescendo, meu irmão. Você vai longe, diz para ele, continua crescendo porque você vai longe. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Continue crescendo, continue avançando. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Precisamos crescer. E crescer, como diz o apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, em tudo. Cresça em tudo. Segundo, agora não detemos muito aqui nesse ponto, para tentarmos concluir aqui o texto, o versículo. O menino crescia e se robustecia no espírito. Você sabe o que quer dizer a palavra robustecer? A palavra robustecer quer dizer fortalecer, revigorar, tonificar. Isso é muito forte, irmãos. Ele não está aqui fortalecendo, nem revigorando, nem tonificando a carne dele. O texto diz que ele robustecia em espírito. Era no espírito. É na vida com Deus. É na presença do Pai. Como nós estávamos aqui na vigília na sexta-feira passada, a glória descendo, os irmãos orando, que a gente sentiu ali uma glória tremenda, porque temos essa necessidade de nos robustecer.
irmãos, de mim para os irmãos, tem que partir dos irmãos para os irmãos. Eu preciso me robustecer no Espírito. Mas nós queremos nos robustecer na carne. Nós queremos tonificar na carne, lá na academia. Bíceps, tríceps. Aqui a perna desse tamanho. O braço. Mas a cabeça. Aí a menina, que gato. Que bonito. É gato mesmo, que ovelha, talvez não seja. Aí, saradão, bonitão. Mas espiritualmente, aí passa o irmão magrelinho lá, mas forte da graça de Deus, cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus. Se der para juntar uma coisa com outra, não tem problema nenhum. É isso? Não é isso? Mas o mais importante, precisamos ter a escala de prioridade na nossa vida. E a escala de prioridade da nossa vida é espiritual. Espiritual. É Deus, de nós robustecermos no Espírito. E isso se faz buscando a Deus, orando. Isso se faz robustecendo-se no Espírito, obedecendo a voz do Senhor. João, na visão de Lucas, era um homem, era um menino, que ele se robustecia de Deus. Oh, glória a Deus! Se robustecia do Senhor. Irmão, tem gente que o prato é desse tamanho aqui, ó. Ontem nós estávamos fazendo aqui um mutirão na igreja, na limpeza. Aí eu pedi o Ian para comprar umas quentinhas para a gente aqui. Então tem que parar as irmãs para vir fazer comida e tal. Vai lá, compra as quentinhas. Vai lá e compra no Cantinho da Fé, que eles fazem uma quentinha. Aí abençoa a igreja lá, no Cantinho da Fé. Aí a gente continua trabalhando. Quando chegar aqui, a gente dá uma parada. Uma quentinha chegou, que a tampa não dava, tá? Eu falei, Jesus, como a gente vai comer isso aqui? Aí o Gustavo tirou a quentinha para fora, botou numa panela desse tamanho assim, uma tigela. E eu pedi uma quentinha para ele e para o filho também, para o Guilherme, né? E o Guilherme era o mesmo prato, né? A mesma quentinha. Aí o Guilherme, pequenininho, mas disseram que ele pega bem também no prato. Mas aqui ele foi tranquilinho, pegou só um pouquinho. Ô pai, deixa comigo, meu filho, agora é minha vez. Tem gente, irmãos, não é o caso do Gustavo aqui, mas tem gente que no prato se robustece de uma forma anormal. O que nós queremos, o que Deus quer na realidade da nossa vida, é que nós sejamos assim no Espírito. Sejamos assim de Deus. Quantos querem aqui se robustecer de Deus nesta manhã? Levante a sua mão para o céu e adore o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. O interessante disso é que este menino, pastor Comecino, pastor Manuel, ele crescia e ele se robustecia no Espírito no deserto. No deserto. Aí a gente entende porque ele não se robustecia na carne no deserto. No deserto tem muito disso, né? No deserto a gente aproveita para dar lugar a Deus mesmo. Vou dar lugar. Ele se robustecia no deserto. O deserto, geralmente nós queremos correr no deserto. Quando a igreja fala de deserto é sinônimo de prova. Deserto é sinônimo de luta. Deserto é sinônimo de angústia. Oh, irmão, estou passando por um deserto. Não é assim? Linguajar de crente.
Estou passando por um deserto, só Jesus sabe. E a Bíblia fala sobre isso mesmo. Deserto é lugar de escorpiões, é lugar de provação, é de luta. Mas neste lugar de provação, neste lugar de luta, neste lugar de angústia, neste lugar de lamúrios, diz a Bíblia que João Batista, ele crescia e se robustecia no Espírito. Oh, aleluia, glória a Deus. Não use o deserto que você está atravessando para murmurar contra Deus. Não use o deserto que você está passando para ficar criticando os irmãos. Não use o deserto que você está passando para ficar criticando a sua vida. Aproveite esse deserto que você está passando para exaltar o nome do Senhor, para crescer, para crescer, para crescer, para robustecer de Deus. Aleluia. Aproveite esse deserto que você está passando, porque o deserto ele nos aproxima mais de Deus. Até Jesus teve que passar pelo deserto. Até Jesus foi para o deserto e ficou lá 40 dias, 40 noites no deserto. Quando o diabo fala assim, vou acabar com ele, eu vou destruir nesse deserto. É agora que eu vou exterminar com a família dele, porque está passando por esse deserto. É agora que eu vou dar o golpe final, porque agora eles estão atravessando o deserto. Aí quando você passa por outro lado do deserto, você sai lá muito mais longe do que você andou. Aí o cara como é o Espírito de Deus que está sobre a sua vida. Irmão, o deserto não é para nós o pior lugar. O pior lugar é o Egito. O deserto é só um caminho de passagem. Nós estamos passando por ele. E o melhor lugar também não é o deserto, é as nossas mansões celestiais. A nossa Canaã celestial, para onde a igreja está indo, para onde a igreja está avançando. Não reclame do seu deserto. Aproveite esse seu deserto para você crescer. Lembra-se de José? José em Gênesis capítulo 41, no versículo 52, se me falha a memória, ele vai dizer que ele vai ter 2 filhos. Esse texto vai falar sobre os seus filhos, e um ele vai dar o nome de Manassés, outro vai dar o de Efraim, e ele vai dar de Efraim, e o nome de Efraim quer dizer assim: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Efraim significa Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Enquanto todos falavam assim, vai sucumbir. Enquanto seus irmãos diziam, morreu, acabou para José, não tem mais história para José. Deus estava trabalhando José para um novo tempo na vida dele. No deserto levantou gente invejosa. No deserto levantou gente que ele ajudou e esqueceu dele. No deserto levantou pessoas, seus irmãos que o traíram, que o enganaram. No deserto levantou um monte de coisas na vida de José. Mas ele continuou crescendo e se robustecendo em Deus. E esta é a palavra de Deus para a nossa vida. Cresça! Cresça neste deserto que você está passando. Aproveite para buscar a Deus neste deserto que você está passando. Viva momentos maravilhosos com Deus neste momento que você está passando. Deserto, irmãos, é a oportunidade para gerarmos comunhão mais com Deus. Nós estamos no mês da comunhão dele. Ano da multiplicação, mês da comunhão. O
você aprender apenas um deserto na vida da nossa caminhada. Às vezes, acontecem alguns desertos na nossa vida. São situações difíceis, algumas perdas, algumas angústias que acontecem na nossa vida. Mas mesmo assim, porque quando a gente passa por um deserto, irmão Ronaldo, a gente acha que não vamos suportar mais, não vamos aguentar. A gente vai para Deus e fala assim: Senhor, é muito difícil, a angústia está grande. Aí Deus apresenta um outro deserto. Aí Deus vai apresentar outro deserto. É porque lá na frente Ele tem algo tão grande para a sua vida. Eu risco dizer que quanto mais deserto você passar, maior vai ser o lugar onde Deus vai colocar. Eu arrisco dizer aqui que quanto maior for a exigência de Deus para o seu ministério, quanto mais for a exigência de Deus para a sua vida, maior será o lugar onde Deus vai colocar. Aí você olha assim: o pastor Silas hoje, aí você vai ver o que ele passou também. Tu não está nessa posição, vai ver o que ele passou. Tinha uma fase antigamente que virou moda na boca dos outros, né? Falar de mim é fácil, difícil é ser eu. É assim? Antigamente? Falar, não é fácil. Vai viver a pele da pessoa. Vai viver o momento que aquela pessoa está vivendo. Eu passaria por aquilo que eu não passaria nada. Tem luta que você está aí, essa luta que você está vivendo aí, esse deserto, é porque Deus sabe que você tem condição de passar por ele. Porque se te colocasse em outro deserto, você já tinha morrido. Então nós precisamos aprender isso. Não reclame dos desertos da vida. Não questione os desertos da vida. Apenas fala com Deus: Senhor, eu quero crescer nesse deserto. Eu quero me robustecer. Eu quero aprender o que tu tens para mim neste deserto. Porque eu quero sair lá na frente mais fortalecido, mais revigorado, mais cheio de ti. Aleluia, para grandes coisas que tu vais fazer na minha vida. Em último lugar, aí o texto diz assim: esteve nos desertos até o dia em que havia de se mostrar pecado. Sabe o que é aquela pessoa querendo sair às vezes do deserto e falar: agora não. Senhor, esse deserto já está demorando, não foi 30 anos. Já. Esse deserto está demorando muito, pastor. Aí Deus está falando assim: agora não. Ainda não é hora de você se mostrar para Israel. Não é hora de eu te colocar lá para Israel. Não, segura aí. Não, mas como esse deserto? Estou dizendo que isso foi o caso de João, não. Mas existem situações assim, que a gente quer sair do deserto. Aí, outra frase aí fora aí que a gente vê nos feitos da vida: Deus não está demorando, Ele está caprichando. Ele está te caprichando no deserto. Ele está te moldando no deserto. Ele está trabalhando a sua vida lá no deserto. Você quer sair do deserto, quer sair do mundo. Calma, ainda não chegou a tua hora. Mas vai chegar a tua hora. Coloca o dedo de profeta aí para esse irmão que está do teu lado e fala: vai chegar a tua hora. Você pode até estar passando num deserto e pensando que está mais tempo que você deveria. Oh, glória a Deus. Você pode até estar pensando que é mais tempo do que você deveria, mas segure um pouquinho mais, aguente um pouquinho mais, fortaleça-se um pouquinho mais. Eu mandei ontem uma mensagem para os nossos irmãos que eu recebi, dizendo de um lutador americano, pastor Celso Brasil mandou, de um lutador do século passado. Mandei para o grupo dos homens e tal, e ele foi um dos maiores pugilistas, boxeadores do século passado. E perguntaram a ele: como faz para você ser tão campeão? Quando caía na lona, eu falava ainda assim: ainda falta mais um round. Aí eu levantava e continuava lutando. Aí de sangue caindo, e o olho deformado, e ele lá na lona, vinha aquela voz para ele: ainda falta mais um round. Você pode ser essa voz da vida desse irmão aí? Ainda falta mais um round.
Oh, aleluia! Ainda falta mais um round, irmão Nelson. Ainda falta mais um round, evangelista Moisés. Ainda falta mais um round, pastor Messino. Ainda falta mais um round. Aleluia! Você não vai morrer. Ah, doutor Manachara Barraias. Na lona! Ainda falta mais um round. E quem sempre diz isto assim, vai sempre vencer. Porque ele não vai se tentar por derrotado. Ficou no deserto até o dia, até o momento em que Deus disse: vai, João. Vai, João. Eu vou dizer para os irmãos: olha, ele foi, mas não foi por muito tempo, não. Perdeu a cabeça rapidinho. Mas ele foi o cumprimento do que Deus estabeleceu para ele aqui nessa terra. Ô, irmão, o importante é que você viva 100 anos, 80 anos, 150 anos, ou 30 anos. O que eu aprendo nesse texto aqui, que o importante é que você viva tudo aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. João Batista nos ensinou isso. Ele morreu cedo, ele morreu como Jesus, cedo. Mas ele viveu tudo aquilo que Deus estabeleceu para a vida dele aqui nesta terra. Que adianta eu viver 100 anos e ter cumprido metade, um terço do que Deus estabeleceu para mim nessa terra. E às vezes nós estamos tão envolvidos nas coisas desse mundo, os sistemas desse mundo, a grana desse mundo, tudo desse mundo, que nós perdemos o foco daquilo que Deus estabeleceu para nós aqui na terra. Esse é o nosso grande problema. João Batista, ele entendeu o tempo de Deus para a vida dele. Tem gente que não tem isso não. É tempo de agir, quer ficar parado. É tempo de calar, quer falar. É tempo de falar, quer ficar calado. Se nós não soubermos administrar bem o nosso tempo, é tempo de aprender que é ensinar. É? Tem gente assim, que não sabe lidar com o tempo que Deus estabeleceu para você aqui nessa terra. E por não sabermos administrar bem o tempo, eu já falei um pouquinho sobre isso aqui, quando eu falo sobre Salomão, que Salomão chega no capítulo 2 de Eclesiastes, dizendo que tudo foi vaidade. Ele tentou ser feliz no prazer, teve 700 mulheres e 300 concubinas. Aí ele disse: foi vaidade. A palavra vaidade no original ela quer dizer oco, vazio. Então ele está dizendo assim: foi tudo vazio, foi oco. Ele tentou ser feliz no trabalho, ele tentou ser feliz nos estudos, foi o homem mais sábio que teve sobre a terra, é ou não é? Mas ele chega no capítulo 2, final do capítulo 2, diz que tudo foi vaidade. Aí começa o capítulo de número 3. O capítulo de número 3 de Eclesiastes vai falar sobre que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de amar, há tempo de deixar de ser amado, há tempo de semear e há tempo de colher. Há tempo para todas as coisas. Então, o que Salomão está nos ensinando, o que o Senhor está nos ensinando através dessa inspiração dada a Salomão, que nós precisamos aprender a administrar o nosso tempo. Porque senão o tempo de estar trabalhando para Deus, você vai estar trabalhando para o homem. O tempo de estar trabalhando para o homem, você vai estar trabalhando para Deus. Tem gente assim, né? Esse pastor Messino que trabalha com pessoas, né? Tem uma empresa de pessoas. Aí ele vai chegar lá numa produção, vamos lá, gente, os amores têm que sair daqui a pouco à noite, vamos meter o pão aí, vamos fazer a obra e tal, todo mundo, marceneiro, tal, isso aquilo. Aí quando ele vai lá para o escritório, não desce, a turma está lá perto. Lá no céu. O que é isso aqui? Não, Deus nos visitou aqui, e sabe o que é, né, pastor? Deus tem prioridade aqui nesse lugar. Aí o irmão que está esperando lá o cliente, ele soube lidar com o negócio, soube fazer as coisas no tempo que deveria fazer. Né? É tempo de evangelizar, irmãos, e nós estamos parados.
e eu e você podemos estar de braços cruzados. Oh, aleluia. Mas quantos desejos se empenhar na obra de Deus? Levante essa mão. Fique de pé na presença do Senhor. Tentamos dar mais para continuarmos. Aleluia. Não corra do deserto. Não saia fora do tempo de Deus. Porque no seu tempo Deus vai te exaltar. Aleluia, no tempo certo. Diga aí, teu irmão, no tempo certo a exaltação de Deus virá sobre a sua vida. No tempo certo, pastor Tony, a exaltação de Deus vai vir na sua vida. Oh, glória a Deus. No tempo certo, queridos irmãos e irmãs, a exaltação de Deus virá para a sua vida. Oh, aleluia. Levante a sua mão para o céu por 30 segundos. Adore este Deus, mesmo que você esteja no deserto. Eu estou no deserto, Senhor, mas eu quero te adorar. A luta está grande, mas eu quero te adorar nesta nesta manhã. Oh, aleluia, o vento está forte, mas eu estou aqui para lhe adorar. Eu estou aqui, eu quero crescer, Senhor, me ajude a crescer neste vento, nesta aprovação. Oh, aleluia, crescer no deserto não é forte, não é fácil. Geralmente no deserto nós paramos. Geralmente no deserto, às vezes até retrocedemos. Mas para o cristão autêntico, ele no deserto, ele aprende que Deus vai lhe dar força para continuar crescendo. Segure a mão do seu irmão, por gentileza. Aleluia, vamos orar ao Senhor. Vamos clamar ao nosso Deus. Oh, aleluia. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio, irmãos, que Deus está nos dando a oportunidade. E esta oportunidade começa hoje, através da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. O tema da Escola Bíblica Dominical está falando sobre evangelização. A revista dos jovens está falando sobre eis-me aqui, Isaías, eis-me aqui. Deus está levando a do discipulado. Hoje a aula foi sobre as bem-aventuranças, as leis do reino. Deus está nos trazendo, o ano é da multiplicação. E multiplicação aqui, a ideia, irmão, não vai multiplicar bem.